Começando então, a vigilância do óbito materno é de mulheres em idade fértil. Qual a importância da vigilância do óbito materno? Primeiro, contribui para a melhoria dos registros dos óbitos. Segundo, orienta as ações de intervenção para a prevenção e o controle de novos óbitos. Avalia as ações do serviço de saúde. Isso é fundamental, essa avaliação das ações do serviço de saúde, com as informações detalhadas, bem qualificadas, essas informações que realmente são necessárias. Com isso nós conseguimos melhorar o serviço de saúde. É que toda vez que a gente discute vigilância do óbito materno, fica aquela impressão de que queremos punir os responsáveis. Muito pelo contrário, nós não, a Comissão de Mortalidade Materna, a vigilância do óbito e principalmente a vigilância epidemiológica não é punitiva, e sim para melhorar a qualidade. Contribui no processo formativo permanente dos profissionais envolvidos, por meio de ações de sensibilização e análise dos óbitos. Porque isso é obrigatório. Então, o que nós estamos falando aqui, colocando a vocês, não é nada tirado da nossa cabeça. E sim, é uma base normativa, são portarias que estabelecem fluxos de casos, é uma avaliação necessária e obrigatória. A base normativa da vigilância do óbito materno. A portaria 1119/2008 estabelece fluxos e prazos. O prazo, 48 horas para a notificação do óbito materno e de 120 dias para a conclusão da investigação. É importante saber essas datas, esse prazo, 48 horas e 120 dias, para que a gente não perca muito tempo nessa investigação. Acho que é fundamental ter essa conclusão em 120 dias para que a gente consiga estabelecer a meta estipulada pelo Ministério da Saúde. E o prazo para a Secretaria Estadual de Saúde disponibilizar o registro via SIM para o Ministério da Saúde é de, no máximo, 30 dias a contar da data da ocorrência. A Portaria 116/2009 regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os sistemas de informações de saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância. Agora nós estamos falando aqui tanto de vigilância do óbito, vigilância do óbito materno, vigilância, né, da mulher da idade fértil, e temos agora os conceitos. Os conceitos são fundamentais para que nós possamos fazer um trabalho adequado e cada vez aprimorar mais o nosso trabalho. Então, qual que é o conceito de mulher em idade fértil? No Brasil, considera-se idade fértil a faixa etária entre 10 a 49 anos. É fundamental essa idade, porque todas as mulheres, todas, sem exceção, que forem a óbito nessa idade, nessa faixa etária, tem que ser investigado se ela estava grávida, se ela teve algum aborto, se realmente estava amamentando, alguma coisa nesse sentido. É fundamental, nós vamos mostrar um pouco mais para frente, o quanto isso faz uma diferença pela subnotificação. Morte materna. O que é morte materna? É a morte da mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da mesma, independente da duração ou da localização da gravidez, causado por qualquer fator relacionado ou agravado pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela. Não é considerada morte materna a que é provocada por fatores acidentais ou incidentais, ou seja, uma gestante dirigindo, bate o carro e vai a óbito, né, ou é assassinada. Isso não é considerado morte materna. Morte materna tardia é a morte de uma mulher devido a causas obstétricas diretas ou indiretas que ocorre num período superior a 42 dias e inferior a 1 ano após o fim da gravidez. Estes óbitos não entram no cálculo da razão de mortalidade materna. Esse conceito é fundamental, essa razão de mortalidade materna, porque é em cima desses conceitos nós vamos ver se o índice está muito alto ou baixo da morte materna. Como é que se calcula a razão?
Antes disso, nós temos a morte materna obstétrica. As mortes maternas por causa obstétricas são classificadas obstétricas diretas e obstétricas indiretas. Quais são as obstétricas diretas? Aquela que ocorre por complicações obstétricas durante a gravidez, parto ou puerpério. Um exemplo clássico disso daqui é a pré-eclâmpsia, a doença hipertensível de gravidez, uma placenta prévia, um descolamento prematuro de placenta. Então, são as obstétricas diretas. E obstétricas indiretas, aquela resultante de doenças que existiam antes da gestação ou que se desenvolveram durante esse período, sendo agravado pelos efeitos fisiológicos da gravidez. Um exemplo disso seria o lúpus, a própria hipertensão que se agrava na gravidez. Então, são obstétricas indiretas. Então, a razão de mortalidade materna. Como que se calcula a razão de mortalidade materna? Com esse índice é que nós veremos se o índice está muito alto ou baixo naquela localidade. É o número de óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos de mãe residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. Então, a fórmula simples é essa daqui. Número de óbitos maternos, tanto diretos e indiretos, por 100 mil nascidos vivos, ou seja, multiplicado por 100 mil, dividido por número de nascidos vivos. Um exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Que nem Cuiabá, nasce 16 mil crianças, 16 mil crianças por ano. O número de óbitos maternos na cidade de Cuiabá gira em torno de 5. Então, você divide isso e multiplica por 100 mil. Esse seria o cálculo da razão de mortalidade materna. A razão de mortalidade materna reflete a qualidade da atenção à saúde da mulher, desde o planejamento familiar, assistência pré-natal até assistência ao parto ou puerpério. Portanto, se a razão de mortalidade materna estiver uma razão alta, isso quer dizer o quê? Que a qualidade de atenção à saúde da gestante está precária. Isso mostra o quanto isso é importante. Para vocês terem uma ideia, o Brasil não conseguiu atingir até 2015 a meta de diminuir a razão de mortalidade materna. Nós estamos muito acima da razão que a Organização Mundial de Saúde preconizou-se para o Brasil. Isso em Mato Grosso está acima ainda da média brasileira. Isso nós temos que mudar essa realidade. As etapas. Estamos falando aqui de vigilância, mas quais são as etapas da vigilância do óbito? A primeira é a notificação. Então, qual é o prazo? 48 horas o prazo de notificação. Então, você tem o prazo de 48 horas. Você ficou sabendo uma gestante vai a óbito, imediatamente notifica essa atestado de óbito. Então, a notificação é a primeira. A segunda etapa, investigação do óbito. A terceira etapa, análise das informações. A quarta etapa, identificação e proposição de medidas preventivas e elaboração de relatórios. Então, a primeira etapa, a notificação do óbito. O processo da vigilância se inicia-se com a identificação e notificação do óbito, por meio do preenchimento da declaração de óbito. Portanto, aqui está uma declaração de óbito. Eu acho que todos já viram uma declaração de óbito. Isso é universal, ou seja, no Brasil, adota-se em todos os locais, todas as localidades, é obrigatório esse atestado de óbito. Sem esse atestado de óbito, não deve ser enterrado nenhuma pessoa que for a óbito sem a declaração de óbito. Então, todo mundo sabe que o cabeçalho consta o número de declaração do óbito, seria aqui, e a declaração do óbito com a identificação. A identificação é fundamental, principalmente para nós, da comissão, nós temos que fazer uma análise de todas essas informações. Portanto, gostaríamos que preenchesse com a maior cuidado e que não se rasure a declaração de óbito. Porque qualquer rasura que houver na declaração de óbito tem que ser anulado e fazer uma nova declaração. Tem a residência, eu estou aqui mostrando item por item, mas todo endereço, todo município, preencher. O local de ocorrência, se ocorrer um estabelecimento
em estabelecimento hospitalar, se foi em casa, ou se foi numa UPA, né? Todos os locais têm que ser preenchidos. Agora aqui, esse é o ponto crucial, que nós temos uma dificuldade muito grande, é uma informação muito simples, de que é esse item que eu devo fazer com que, se isso for, a partir de agora, preencher com fidedigno, essa informação para nós é fundamental, que é o óbito de mulher em idade fértil e causas de morte, mas principalmente o óbito de mulher em idade fértil. Um exemplo clássico, uma paciente de 15 anos vai a óbito por alguma doença, tá? Ficou internado na UTI e, lamentavelmente, esse item aqui normalmente é em branco. Então, nós temos que fazer todo um levantamento para saber se a paciente estava grávida, se foi no puerpério, se foi no aborto, se foi uma gravidez que ela teve há 6 meses ou não. Aqui que está principalmente os casos de subnotificação do óbito materno. Então, voltamos a insistir. Quando for fazer uma declaração de óbito de uma mulher, ou seja, uma adolescente de 10 a 49 anos, por favor, pergunte ao familiar se ela esteve grávida, se ela estava amamentando, qual foi o último parto dela, porque esse item é fundamental para que a gente não faça subnotificações, porque senão a real situação da mortalidade materna não é conhecida. Quando nós começamos a trabalhar em relação a isso, só em 2014 foram 7 pacientes que nós pegamos de óbito materno que nós não tínhamos informações. Tivemos que fazer toda uma pesquisa, uma análise para saber. E quantos casos que a gente pode perceber que isso não está sendo declarado. Então, a partir de agora, faça-me um favor, quem preencher a declaração de óbito, não deixe de perguntar para essas mulheres, para esses familiares, dessas mulheres que foram a óbito, se ela esteve grávida ou estava grávida, se tem algum conhecimento. Esse item é fundamental. Outro é causas da morte, no campo 40. Ou seja, nós entendemos que aqui é o médico que deve preencher esses itens, tá? Sempre iniciando com a causa principal na letra D e vai colocando a sequência em relação ao óbito. Se for feto ou menor de 1 ano, tem todos os campos necessários, não vou me aprofundar nisso daqui, porque é óbito infantil, não é da minha área, mas é fundamental que preencha todos esses itens para que não tenha problema em relação a atestado de óbito. No cartório, também tem os campos 53 e 57, e aqui também tem as testemunhas, quando não tem um médico fazendo com que dê o atestado de óbito. A segunda etapa. Então, que lá foi. Agora, a segunda etapa é a investigação do óbito. Como é que nós devemos fazer a investigação do óbito? É importante porque, primeiro, contribui para a identificação do número real de óbitos maternos. Esse é um problema das subnotificações no Brasil. Não só os óbitos maternos, como a idade das mulheres de idade fértil, que não foram identificados como óbitos maternos. Aí tem as subnotificações. Portanto, vamos prestar atenção nesse item. Permite a identificação dos óbitos que não foram informados corretamente ou não foram declarados no sistema de informação. Proporciona informações sobre os problemas que contribuíram para a mortalidade. Permite a avaliação do preenchimento da declaração de óbito e correção de dados. Possibilita a avaliação da atenção prestada à mulher em todos os níveis de complexidade e contribui para a análise dos casos e definição de intervenções voltadas para evitar novas mortes. Acho que esses são os pontos fundamentais para a investigação do óbito. A investigação é obrigatória, portanto, todos os óbitos maternos e de mulheres de idade fértil, independentemente da causa declarada, são de investigação obrigatória. Portaria 1119 de 2008. Portanto,
não é uma questão que deve ser feita ou não. É obrigatório, deve ser investigado. Para todos os óbitos de mulheres de idade fértil, a investigação deve averiguar se a mulher estava ou esteve grávida nos 12 meses anteriores à morte. Foi aquilo que eu falei, por causa das subnotificações. Então, a mulher de idade fértil tem que ser investigada. É uma pergunta simples que resolve um problema muito grave. Caso esta informação seja confirmada, a investigação deve ser continuada. Quem são os responsáveis pela investigação? Praticamente todos os profissionais de saúde, designados pelos gestores, de acordo com o contexto local, que pode ser ampliada com outros profissionais de saúde, como técnicos do núcleo hospitalar de epidemiologia ou da comissão de controle de infecção hospitalar, da equipe de saúde de família, dentre outros. Então, todos os profissionais de saúde podem estar envolvidos nessa investigação. O envolvimento da equipe da atenção básica, responsável pela área de abrangência local da residência da família, é de maior relevância da investigação domiciliar e ambulatorial dos óbitos, de forma a garantir o acesso ao registro do serviço de saúde e a realização das entrevistas domiciliares em tempo oportuno. Então, ou seja, se teve um óbito na sua localidade, naquele teu centro de saúde, no teu PSF, abrangência naquele local, ali são os responsáveis, a equipe de atenção básica, são responsáveis pela investigação domiciliar e ambulatorial. Vejam bem, nós temos a investigação, a maioria das vezes, a investigação hospitalar é a mais rápida. O que atrasa é a investigação domiciliar, a investigação ambulatorial. O que nós queremos é que tenha um envolvimento, mostrando a importância da atenção básica nessa investigação. Porque sem essa investigação domiciliar e ambulatorial, nós não conseguimos fechar o óbito materno ou o óbito de mulheres de idade fértil. Então, façam a investigação e seja uma questão obrigatória do teu centro de saúde, do teu PSF. Orientações gerais para a investigação do óbito. Utilizar o máximo de informações e registros que podem ajudar a elucidar o óbito, como cartão de gestante, ficha de atendimento, os prontuários, receitas, resultados de exames e a necrópsia. Então, tudo isso aqui é importante para a gente chegar num diagnóstico correto que levou essa mulher a óbito. Ao coletar os dados dos serviços, transcrever as informações e não a opinião de quem coleta. Então, ou seja, nós temos muito essa vontade da nossa opinião nos dados. Não façam isso. Tem que colocar fielmente o que está no prontuário. Não tirar cópia de prontuários. Isso é uma coisa que a gente vê muito, demasiadamente. Portanto, não deve tirar cópia dos prontuários, não tirar cópia dos resultados de exames e de outros documentos. Isso é exclusivo do hospital e da paciente. Então, deve ser, você copia-se o que está lá no prontuário, mas não tire cópias. Na entrevista, registrar a fala do entrevistado de maneira mais fiel e não a interpretação do entrevistador. Portanto, o entrevistador ele tem que ter uma experiência, para colocar os dados e que o acompanhante fala, o marido da paciente ou a mãe da paciente, coloca-se o que realmente aconteceu. Instrumentos necessários para a investigação do óbito materno. Então, primeiro, a declaração do óbito, tem a ficha de investigação do óbito materno, que é o serviço ambulatorial, como eu coloquei. Então, o serviço tem a ficha de serviço ambulatorial, a ficha da investigação do óbito de serviço hospitalar, tem a ficha própria do serviço hospitalar, e tem também a ficha própria da entrevista domiciliar. Então, tem todos os instrumentos necessários para ser feita a investigação, tanto a domiciliar, a ambulatorial e a hospitalar. Então, nós temos as fichas próprias para essa investigação. A ficha de investigação do óbito materno tem a síntese, as conclusões e recomendações. Tem uma ficha própria para isso também. E, além de tudo, nós temos a Guia de Vigilância Epidemiológica do Óbito Materno, que é um livro da vigilância
que tem todas as informações, seria fundamental os responsáveis por cada núcleo ter um guia de vigilância epidemiológica do óbito materno e aprofundar nessa discussão. A terceira etapa. Então, a terceira etapa é a análise das informações. Após o término da investigação, a equipe de vigilância do óbito deve alimentar o SIM local e a ficha síntese do modo web, fazer o resumo do caso e, se possível, promover reunião do Comitê de Morte Materna para análise ampla e detalhada de cada caso. Então, tem análise das informações. Por isso que é fundamental ter uma boa investigação. A quarta etapa seria a identificação e proposição de medidas preventivas. Esta etapa objetiva definir medidas que possam resultar na melhoria da assistência com redução dos óbitos maternos e assim evitar novas ocorrências. A quinta etapa seria elaboração de relatórios. É de responsabilidade da equipe da vigilância do óbito, da Secretaria de Saúde, que pode incluir profissionais de assistência e, se possível, contar com a colaboração de comitê de mortalidade. Esta etapa objetiva a redação do relatório apresentando os dados do processo de investigação, as análises dos óbitos, a evitabilidade das ocorrências e a recomendação de medidas para prevenir novos óbitos. Agora aqui, o que eu coloquei é fundamental a recomendação para a atenção básica. Então, as recomendações para a atenção básica é, primeiro, identificar os óbitos de mulheres residentes na sua área de abrangência. Eu sei que no interior isso é muito difícil, tem regiões, principalmente onde tem áreas indígenas, tem locais no estado do Mato Grosso que não tem óbito materno. Será que não tem óbito materno ou porque não foi notificado esse óbito, como nós sabemos? Tem muitas regiões, muitas áreas que abrangem áreas indígenas, e nós sabemos o quanto deve ser difícil para fazer essa identificação, fazer essa avaliação desse óbito nessas mulheres em regiões indígenas. Mas nós temos que aprimorar nossos dados, nós não podemos ficar nas subnotificações, temos que investigar. Investigar a fase ambulatorial e domiciliar dos óbitos de residentes na sua área. Foi o que nós falamos, tem que envolver todos da área, todos do centro de saúde, do PSF, da sua área de abrangência, também nas questões dos óbitos. Participar das discussões dos casos clínicos com o Comitê de Prevenção dos Óbitos. Organizar o processo de trabalho da equipe, facilitando o acesso e qualificar o atendimento. Promover ações locais para a prevenção dos óbitos com articulação intersetorial e, se necessário. Participar de capacitações e discussões para atualização sobre o tema mortalidade materna. O quanto é difícil. Imagine o óbito. Uma mulher que foi para fazer, na realidade, ganhar o nenê, dar à luz, é uma felicidade e ocorre uma tragédia que é um óbito materno. Isso é muito difícil. Então, para você fazer a investigação, tanto domiciliar e ambulatorial, mas principalmente a domiciliar, é um período muito difícil. Se não for pessoas que tenham envolvimento nessa área de abrangência, as pessoas não vão responder nenhum questionamento, porque é uma situação de luto, é uma situação muito triste, é uma situação que realmente pode ter muita revolta por parte de familiares, porque imagina, minha esposa ia ganhar nenê e ele foi a óbito. Então, portanto, é uma situação muito difícil você conseguir fazer essas investigações. Então, portanto, a atenção básica é fundamental, porque é na atenção básica que você tem relacionamento nessas áreas, você consegue conversar com os moradores, você tem um relacionamento com esses moradores, com isso você consegue fazer uma investigação muito mais fidedigna do que alguém de fora, que nunca viu, chegando lá para fazer esses questionamentos, não vai receber atenção básica, se envolva nessa questão. Desafios. Então vamos lá, quais são os nossos desafios? Primeiro, investigação de todos os casos de óbito materno
Isso daqui nós estamos conseguindo graças a um trabalho árduo de todos envolvidos na investigação. Quando tem o óbito materno, nós estamos conseguindo fazer a investigação de 100%. Nosso problema está sendo da MIF, que é mulheres de idade fértil. Portanto, quando tiver um óbito, faça esse questionamento tão simples ao acompanhante, né? Será que ela estava grávida? Quando que ela teve o nenê? Quando foi o último parto dela? Quando foi a última menstruação? Para que tenha uma fidedigna essa resposta. Investigação e análise dos casos em tempo oportuno, ou seja, menor de 120 dias. Este é um problema que Mato Grosso está tendo. Nós estamos ultrapassando 120 dias, com isso nós estamos tendo problema a nível federal. Portanto, vamos fazer um esforço concentrado para que a gente consiga fazer essas investigações, tanto óbito materno de MIF, em prazo menor de 120 dias. A utilização das informações da investigação para implementação de respostas rápidas de médio e longo prazo a nível local e municipal. E monitoramento de forma contínua, diária e mensal dos casos de óbito materno. E redução, fundamentalmente, eu acho que o fundamental não é só investigar. Nós temos que investigar para sabermos quais são as causas de mortalidade materna, o que está levando essas mulheres a óbito, e tentar fazer com que os governantes, todos se envolvam, não só os governantes, como toda a área de saúde, se envolvam nessa redução da mortalidade materna. Esse é um índice, né, de que o Brasil ainda passa-se vergonha junto à Organização Mundial de Saúde. Nós temos um índice muito alto de mortalidade materna. Nossa razão de mortalidade materna fica 3 vezes acima da razão de mortalidade materna preconizada pela Organização Mundial de Saúde. Isso é lamentável em relação a um país que tem tantos avanços na área de medicina e tantas questões que ainda não conseguimos reduzir, principalmente a mortalidade materna. Obrigado. Acho que para fazer uma boa vigilância é fundamental que todos estejam unidos, todos estejam emanados dessa discussão. Não tem como fazer a vigilância ao materno individualmente com algumas pessoas tentando levar. Não, isso tem que ser envolvimento, tanto a nível local, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Essa é a nossa grande discussão. É por isso que nós estamos aqui fazendo com que principalmente os funcionários, né, principalmente as pessoas que trabalham com a saúde, se envolvam nessa questão da mortalidade materna. Eu quero deixar mais um recado aqui. A vigilância da mortalidade materna não é para punir ninguém, muito pelo contrário. É uma vigilância para que a gente consiga melhorar a qualidade de atenção e que reduza a mortalidade materna no Brasil, no estado do Mato Grosso, em Cuiabá, em todos os municípios do estado do Mato Grosso. Obrigado e foi um prazer poder falar sobre essa questão tão importante. Obrigado. Existe capacitação específica para membros das câmaras técnicas de investigação de óbito? Não, específica não, mas teve uma capacitação, né, pelo Ministério da Saúde em 2011. Já tem quase 6 anos que não tem uma capacitação abrangente para essa situação. O que a gente tem que discutir não é só em relação ao óbito materno, o que a gente tem que discutir é uma capacitação para toda a questão do óbito. Né? E realmente está em dificuldade fazer essa capacitação. Realmente nós estamos solicitando que tenha essa capacitação junto à Secretaria de Saúde do Estado, mas até o momento não tem nenhuma previsão no momento para alguma capacitação nesse sentido até o momento, Mônica. Obrigado pela pergunta. A questão é da Maristela e ela cita um caso. O grande problema está nas unidades aceitarem a fazer a investigação do óbito, né? Que ela própria já ouviu de alguns enfermeiros não ser obrigação dos mesmos.
Existe algo que possa nos respaldar para que os enfermeiros nos ajudem nas investigações? Olha, como é uma questão obrigatória, como nós colocamos aqui desde 2008, então sinceramente, também da atenção básica dos enfermeiros, de toda a comunidade, do centro de saúde, do PSF, fazer essa investigação sim. Mas a gente sabe que tem uma resistência. Eu mesmo, antes de fazer parte da Comissão de Mortalidade Materna, desde 2013, nós tínhamos uma certa resistência em relação a isso, porque a visão que se tinha quando vai fazer essa investigação é para que eu veja os erros, né, para que vai ter punição, para que realmente não tenha envolvimento da área de abrangência, né, e claro, vão pôr debaixo do tapete para que ninguém veja, né, mas por lei tem-se respaldo, é obrigatório a fazer a investigação pela área de abrangência. Então é só você colocar de que isso é obrigatório desde 2008, então eles têm que fazer essa investigação sim. Tá? Não tem uma força, não tem como uma questão policial, nada disso. Mas tem a normatização, que é um decreto, tá? Desde 2008, que é obrigatório. Tem que ser feito esse trabalho sim. Kátia, ela diz o seguinte: os escritórios, eles encaminham os instrumentos de investigação do óbito materno para a Comissão Técnica de Mortalidade Materna. No entanto, ela gostaria de saber sobre a devolutiva dessas análises, né? E, no caso, ela coloca aqui sobre a forma de relatório. O que é possível, doutor Luiz? Olha, eu acho que isso é importante, sim, fazer essa via de dois lados, tem que ter essa comunicação, tanto é de que o escritório nos encaminha todo o processo, a gente faz a análise, encaminha para o município, porque quem tem que mudar no sistema alguma informação é o local de ocorrência. Então, isso é fundamental. Então, nós fazemos a via síntese, né, e comandamos de volta ao escritório para que o escritório mande ao município. Isso é fundamental, sim, e a gente faz esse trabalho das duas mãos. Eu acho que o importante, qual que é o nosso grande problema? São os prazos. Nós estamos tendo dificuldade nos prazos de investigação. Tá? A gente gostaria que todas as informações fossem encaminhadas para a Comissão Técnica de Vigilância do Óbito Materno do Estado do Mato Grosso, endereçado desta forma, para que não fique perdido lá na vigilância. Ah, Kátia, agradeço o questionamento. Então, nossa última questão chegou também da Mônia, e ela diz o seguinte: acabamos de aprovar a implantação da nossa Câmara Técnica de Investigação de Óbito, porém ainda não nos reunimos. Pelo que pude entender, esta Câmara emitirá os relatórios e recomendações acerca dos dados identificados e compilados pelos investigadores. Está correto? Quais as primeiras recomendações para iniciarmos os trabalhos? Vocês colocaram, sim, muito bom. Vocês são de Primavera do Leste, acho que é um avanço em relação a isso. Acho que todos os municípios do estado do Mato Grosso precisariam fazer nessa comissão, né, fazer com que realmente faça a discussão do óbito. Mas a discussão de vocês não é só óbito materno, pelo que eu entendi. Vocês farão uma discussão do óbito materno, infantil, fetal, pelo que eu entendi desta comissão. Eu acho que começa desta forma, porque a mortalidade materna na região de vocês é uma baixa. Então é fácil fazer, tanto de mortalidade materna como mulheres de idade fértil, fazer essa análise, fazer esse estudo. Eu acho que tem que começar por aí. Se tiver um óbito materno, faça essa investigação domiciliar, investigação ambulatorial, investigação hospitalar, pegue todos esses dados e leve para a Câmara Técnica discutir esse caso. Eu acho que é fundamental. Tendo essa discussão, manda-se para o escritório regional, que é o escritório regional de Primavera do Leste, é em Rondonópolis, e Rondonópolis mandando para a comissão técnica. Eu acho que esse é um caminho que não pode ter mais volta. Nós temos que aprimorar, e vocês estão de parabéns. Continue fazendo, vamos aprimorar esse conhecimento. Eu acho que todos os municípios, né, de médio e grande porte deveriam ter essa comissão técnica. Parabéns, deve-se iniciar-se o mais rápido possível esse trabalho. Gostaria, em nome do Telesaúde, de agradecer mais uma vez pela presença do senhor aqui conosco, né, já convidando para que volte em outras oportunidades. E gostaria que o senhor agora ficasse à vontade para fazer os seus últimos agradecimentos. Olha, eu agradeço a oportunidade.
Eu acho que nós temos que utilizar muito mais esta ferramenta. Eu acho que a própria interior, né, e próprio Cuiabá e, né, os municípios deve utilizar essa ferramenta. Eu acho que é um local de fácil acesso, de aprimoramento, de crescimento e realmente tirar dúvidas. Eu acho que esse é o ponto crucial. Eu acho que é fundamental que nós façamos muito mais discussões e para que a gente primore e diminua essa mortalidade materna de mulheres de idade fértil. Eu acho que esse é o nosso objetivo, diminuir o óbito materno. Essa é a nossa situação. E agradeço a todos que participaram, a todos que realmente estão empenhados. É uma luta árdua, mas compensadora. Eu acredito que nós conseguiremos diminuir a mortalidade materna no nosso estado. Obrigado.